E aí, turminha, tudo certo? Bom, no nosso último encontro, eu cheguei a mostrar um gráfico bem parecido com esse aqui para vocês lembram? Esse tipo de gráfico aqui, ele mostra pra gente a solubilidade de umas espécies e, por exemplo, se eu perguntar para você, em 50 graus, quanto eu consigo solubilizar de nitrato de chumbo? A fórmula do nitrato de chumbo é PbNO3,2. Quero saber quanto eu consigo solubilizar em 50 graus. Como é que a gente faz? Então a gente faz o seguinte, 50 graus é a minha análise. Eu vou subindo nessa linha até cruzar com o nitrato de chumbo. Cruzei com o nitrato de chumbo aqui. Então esse ponto é o ponto que vai me trazer as informações. Esse ponto me mostra o quanto eu consigo dissolver de nitrato de chumbo. Se eu olhar aqui no eixo Y, esse ponto vale aproximadamente 85. Ele está mais ou menos aqui na metade, entre o 80 e o 90, ok? Então eu consigo solubilizar 85 gramas de nitrato de chumbo para cada 100 gramas de água, ok? Para a gente ver se você entendeu mesmo, vamos combinar uma coisa? Me diz quantos gramas de nitrato de potássio você consegue dissolver em 100 gramas de água a 20 graus. Pausa o vídeo, pensa nisso e aí a gente conversa. Bom, para verificar isso você deveria ter ido em 20 graus Celsius e subir até encontrar a curva do KNO3, que é o nitrato de potássio, ok? E aí essa curva do KNO3, do nitrato de potássio, ela cruza em 30. Então eu posso solubilizar 30 gramas de nitrato de potássio para cada 100 gramas de água, ok? Beleza então, turma. Vamos tentar resolver então um problema agora? Vamos pensar na seguinte situação, quero que todo mundo imagine essa situação comigo. O Thiago é aluno do STEAM e a Joana não é aluna do STEAM. Então o Thiago e a Joana, eles se encontraram numa sorveteria e o Thiago estava muito empolgado com o experimento que ele está fazendo em STEAM, então ele quis contar tudo isso para a Joana. E aí ele falou o seguinte para a Joana: Joana, a gente está regando uma plantinha e a gente está regando ela com dicromato de potássio. Para preparar essa solução que a gente está usando para regar, a gente usou 30 gramas de dicromato de potássio em 300 gramas de água. Aí a Joana interrompeu ele e falou o seguinte: bom, se vocês estão usando 30 gramas de dicromato de potássio em 300 gramas de água, com certeza vocês prepararam uma solução insaturada. Será que essa fala da Joana é verdadeira? Claro que é uma fala hipotética, mas será que essa fala é correta? Bom, vamos admitir que esse experimento foi feito a 30 graus. E aí a gente usou 30 gramas de dicromato de potássio em 300 gramas de água. A gente precisa lembrar o que é uma solução saturada e insaturada, ok? A solução saturada é aquela que já está no limite da saturação, ou seja, não dá para dissolver mais soluto. E aí a gente tem dois tipos, ela pode ser uma solução saturada com corpo de fundo ou sem corpo de fundo, ok? E a solução insaturada é aquela que está abaixo do limite de saturação, ou seja, eu ainda consigo dissolver mais soluto nessa solução. Para saber se a fala da Joana está correta, a gente precisa verificar a solubilidade do dicromato de potássio em 30 graus. Então a gente vai lá na curva do dicromato de potássio, só que a gente analisa em 30 graus. Então, subindo aqui, a gente cruza com o dicromato de potássio nesse ponto. A gente percebe que dá para dissolver aproximadamente 15 gramas de dicromato de potássio em 100 gramas de água. Então a gente tem a seguinte proporção: 15 gramas de dicromato de potássio dissolvem em 100 gramas de água. Se o Thiago usou 300 gramas de água, quanto dava para dissolver de dicromato de potássio? Bom, se desse lado a gente triplicou, desse lado a gente vai triplicar também. Portanto, é possível dissolver 45 gramas de dicromato de potássio. Voltando na fala do Thiago, ele disse que dissolveram
30 gramas de dicromato de potássio em 300 gramas de água. Pelos nossos cálculos, seria possível dissolver até 45 gramas de dicromato de potássio em 300 gramas de água. Portanto, a fala da Joana está correta. Essa solução é uma solução insaturada, porque ela está abaixo do limite de saturação. Daria para dissolver 45 e a gente dissolveu só 30. Bom, então agora é a hora de vocês treinarem sozinhos, ok? Eu vou deixar aí alguns exercícios para vocês e eu vou estar disponível no chat, lá no Microsoft Teams, ok? Para a gente tirar nossas dúvidas. Um abraço e até breve!